Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre um dos grandes clássicos da literatura americana, talvez o primeiro grande clássico da literatura americana, que é então A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Esse livro aqui foi uma leitura que a gente fez no clube, dividiu um pouco opiniões, algumas pessoas gostaram bastante, outras não gostaram tanto, não gostaram do final. Eu gostei bastante, eu dei uma nota 4,5 para ele. Não foi o livro que me deixou tão apaixonada como foi Moby Dick, então eu sempre uso esse parâmetro para decidir se o livro foi favorito ou não, basicamente. Não entrou pro meu favorito, mas eu gostei muito da construção desse livro. Eu acho que faz muito sentido, até o final também faz todo sentido para aquilo que o autor se propõe. E eu gostei muito da profundidade que ele traz no livro tão curtinho que a gente pensei que não pode trazer tantos ensinamentos. Mas é por isso que é um grande clássico da literatura, né? Como todo grande clássico da literatura, a gente tem muito a conversar, muito a debater em torno dos temas trazidos aqui nesse livro, mesmo sendo uma obra aí curtinha que dá para ler aí em 2 semanas tranquilamente. No vídeo de hoje, além de A Letra Escarlate, eu quero falar também sobre uma peça que está contida nessa coletânea aqui, que é As Bruxas de Salem, desse autor também americano, que é o Arthur Miller. Ele é um dramaturgo, né? Aqui é uma peça de teatro em meio a outras 4 peças que tem tudo a ver aí com o contexto histórico de A Letra Escarlate, todo o período puritano, então achei interessante trazer também essa obra para comentar um pouquinho aqui depois de falar sobre a letra. Bom, aqui em A Letra Escarlate nós temos a história da personagem principal, da grande protagonista dessa obra aqui, que é a Hester Prynne. A Hester é uma mulher que veio aí da Inglaterra para a Nova Inglaterra, ou seja, a gente está falando de Estados Unidos pré-revolução, né, pré-independência. Então ela vem antes do marido, eles vão para Nova Inglaterra, como muito aconteceu na época, com essa promessa de vida nova, promessa de tornar a vida melhor. E aí eles vêm então para Nova Inglaterra, só que a Hester vem primeiro. E o marido dela, que logo depois, no começo do livro, já vai ser apresentado pra gente também, que é o Roger, ele vai vir só depois e ele vai passar um período meio que perdido em umas tribos indígenas, algo assim. Então ela vai ter um período vivendo em uma localidade ali de Massachusetts, na região de Boston, em que ela fica sozinha, sem o marido. Ninguém sabe se esse marido sobreviveu ou se ele acabou morrendo no caminho, ou se ele foi morto depois, enfim. Tem toda essa questão. E essa mulher fica então sozinha nesse vilarejo e ela acaba tendo um relacionamento amoroso e ficando grávida de uma pessoa ali da região ali desse vilarejo puritano no século XVII. Tudo isso não é contado pra gente antes da gente entrar na história, na verdade a gente já entra com ela sendo presa com o seu bebê, inclusive, porque ela acabou ficando grávida desse relacionamento, e com o seu bebê para depois passar por uma aprovação pública, portando para sempre, então, uma letra A vermelha no peito, costurada, bordada por ela própria, porque ela era uma exímia costureira, querendo dizer com a letra A que ela era uma adúltera. Então, todas as pessoas que a vissem sempre saberiam desse estigma dela, porque ela teve um relacionamento extraconjugal, já que não se sabe se o marido estava vivo ou não estava. Antes até de entrar na história propriamente dita, a gente tem uma introdução aqui pelo Hawthorne nessa edição. Eu acho que todas as edições é colocada essa introdução, porque ele vai ter um período da vida dele que ele trabalha numa alfândega e esse é um período importante para que ele desenvolva essa história. Ele até vai terminar a introdução contando aí mais ou menos a inspiração que ele teve para escrever o livro. A gente não sabe se é verdade ou não. Eu apostaria que não, mas enfim. Essa introdução ela é longa, ela não é dividida em capítulos, então teve muita gente que achou muito enfadonha e que quase desistiu do livro por conta disso. Eu acho que é interessante porque você vê bem a construção da história e como ele passou por um período aí trabalhando no serviço público e por conta disso ele perdeu a inspiração. Ele tinha muito tempo livre, mas não conseguia escrever. Então é depois de sair demitido desse emprego que ele vai escrever A Letra Escarlate, então, e ter um pouquinho de sucesso aí como escritor nos Estados Unidos. Esse livro aqui saiu em 1850. Bom, vamos voltar à história então. Então aqui a gente tem essa mulher que vai ter esse estigma de adúltera perante toda a sociedade, todo esse julgamento dessa sociedade puritana, que é muito envolta nessa questão do predestinado, da pessoa ser predestinada a cometer o pecado e ser espiada por conta desse pecado. Então a gente tem todo esse contexto muito bem construído aqui nesse livro pelo autor. Ele vai apresentar pra gente o contexto da época de um ótimo jeito, assim.
E ele é um livro bem gótico, então você vai ver umas descrições bem sombrias. E essa menina, que é a filha da Hester, então, esse fruto do pecado, a Pearl, que em português é pérola, justamente também trazendo um pouco dessa analogia aí de um sofrimento muito grande que vai surgir algo bom. Ela tem um quê meio demoníaco. A gente ficou se perguntando isso durante a leitura, porque ela parece ter um aspecto bem sombrio nela, que só vai se modificar aí durante o livro com os acontecimentos importantes que vão acontecendo e que eu não vou comentar, porque serão spoiler. O mistério aqui do livro é saber quem é o pai dessa criança. Então, tudo isso vai se construindo e a gente vai percebendo no decorrer da leitura. Ele não é assim de fazer grande mistério, de não te contar quem é, não é nada disso, porque esse não é o centro do livro. O centro do livro é a Hester. É o fato de uma mulher adúltera passar essa aprovação pela sociedade, conseguir se redimir, conseguir ir além dessa condenação. E eu conversei com a Jamile, que também leu esse livro há um tempo, assim, e a gente trocou bastante ideia com essa leitura. Como a gente percebeu a diferença que o Hawthorne trouxe a essa personagem feminina em detrimento de outras personagens femininas da literatura que foram adúlteras, como a Ana Karenina, como Madame Bovary, a Emma Bovary, né? Então, esse comportamento aparece muitas vezes na literatura, mas a gente tem um, um desfecho, uma ideia completamente diferente aqui com a Hester Prynne. Isso que é o mais interessante, como o Hawthorne conseguiu fazer isso. Deve ter sido um choque muito grande para a sociedade na época. Eu achei incrível a construção dessa personagem aqui. Ela é bem diferente do que eu já vi sendo construído em outros livros. A escrita do autor, ela é um pouco floreada, assim. Ele tem uma descrição bonita, mais envolvente, que às vezes também pode ficar meio cansativa. Mas o que eu acho muito interessante das literaturas americanas que eu tive contato até o presente momento é a relação que os personagens têm com a natureza. Parece que é uma relação bem diferente. É como se a natureza fosse indiferente, ela tivesse um curso natural dela, obviamente. Mas os personagens, eles exteriorizam aquilo que eles estão sentindo na natureza. E é claro que tem aquele recurso que muitos autores usam, quase todos os autores usam, de mudar o clima conforme muda a situação do livro. Então, quando a situação está um pouco mais sombria, fica inverno, frio, neve e tal. E quando as coisas estão se encaminhando para um final feliz, aparece o sol, aparece a natureza, aparece as flores e tudo isso. Mas em autores americanos eu vejo de uma forma diferente a relação dos próprios personagens com a natureza, não simplesmente a ambientação que o autor faz para que a gente se sinta nessa situação que ele quer que a gente se sinta. Eu marquei aqui um trecho que tem um pouco dessa relação que eu achei interessante. E a Pearl, a filha da Hester, tem uma relação bem peculiar com a natureza, até porque pelo fato da mãe ser essa pária da sociedade, ela não vai crescer com amigos, ela não vai pra escola, ela vai meio que ser uma natureza selvagem no meio daquilo ali. Uma raposa, despertada de seu sono pelo passo leve de Pearl sobre as folhas, encarou a inquisidora, em dúvida se o melhor seria sair dali ou retomar a soneca no mesmo lugar. Um lobo, ao que se conta, mas aqui a história certamente adentra o improvável, apareceu para cheirar o vestido da menina, deixando que ela acariciasse sua cabeça arisca. Ao que parece, no entanto, a verdade é que a floresta e todas essas coisas brávias que dela se nutriam reconheceram naquela criança humana certo parentesco selvagem. Depois ela pega umas folhinhas, umas flores e coloca no cabelo, parece que ela tem uma coroa assim, e aí ele vai falar sobre essas folhas, né? Com eles decorou os cabelos e a cintura infantil, virando uma pequena ninfa, uma dríade em forma de criança ou que mais estivesse em íntima sintonia com a mata ancestral. Aparece muito esses elementos, inclusive tem um momento que ele vai chamar a criança de criança élfica, então tem toda essa representação dela como uma natureza selvagem e como algo meio sobre-humano mesmo. Então, de fato, esse livro não vai ter um final surpreendente, isso incomoda um pouco as pessoas. Não é algo surpreendente no sentido de ir para um caminho muito feliz ou um caminho muito provável. Ele tem uma quebra interessante aqui que eu acho que fica perfeita para o ideal que ele busca nesse livro aqui. E depois, nessa edição da Penguin, depois da história, tem um texto bem interessante aqui da Nina Bain, que ela é professora de inglês, enfim, estudiosa nesse assunto, que vai falar sobre esse início de romance psicológico. E
Essa questão do romance psicológico a gente vê tanto na literatura americana quanto na literatura russa, e é o próprio George Steiner que vai falar naquele livro Tolstói ou Dostoiévski sobre essa semelhança dessas duas literaturas, especialmente pelos momentos históricos que elas viviam no período de ouro delas, que é o século XIX. Essa busca pelo eu, essa busca por uma identidade nacional, por saber quem nós somos, que tanto os americanos quanto os russos passaram mais ou menos nesse período. Então a gente tem esse romance psicológico surgindo por conta disso também. Outra coisa que me chamou bastante atenção nessa obra é a capacidade do autor de trazer sensações. Então tem muitos momentos em que você se sente sufocado, outros momentos você se sente mais aliviado. Ele consegue construir isso no livro muito bem, especialmente por conta daquele ambiente gótico que eu comentei, né? Então é interessante que a gente saiu de Corcunda de Notre Dame, que eu fiz resenha também, nessa pegada bem gótica, e a gente cai aqui num livro que também tem um pouco disso. E ambos os livros, nós temos um resgate do passado, né? Eles voltam no tempo para poder trazer esse ambiente também interessante, pontuar isso, né? Sobre esse livro aqui, no cânone americano, o livro do Harold Bloom, que vai falar sobre os grandes escritores dos Estados Unidos, ele tem um capítulo aqui para tratar sobre a Letra Escarlate. Vai falar que entre todos os principais personagens femininos de nossa literatura nacional, Hester Prynne é sem dúvida a figura central. À exceção de Hawthorne e James, os romancistas americanos do sexo masculino não têm conseguido representar as mulheres americanas com a força e a vivacidade que marcaram a tradição inglesa. No século XX, as mulheres retratadas por Faulkner, Hemingway e Fitzgerald geralmente são menos vívidas do que os homens, salvo raras exceções significativas. As heroínas jamesianas guardam visível parentesco com certos aspectos de Hester de Hawthorne. Se a nossa versão americana da vontade protestante produziu uma heroína nacional, é Hester Prynne, mas embora sendo o grande triunfo de Hawthorne, ela reluta em se expor à crítica. Hester é maior do que o livro, por mais admirável que a Letra Escarlate inegavelmente seja, pois encarna mais paradoxos e mesmo contradições do que os outros personagens aqui desse livro. Ele também vai falar sobre a escrita do Hawthorne, que a extraordinária imaginação hawthorniana oscila entre o realismo mimético e o autorromantismo. Sobre esse livro também, quem vai comentar um pouco é o Carpo, eu sempre trago, né, aqui da história da literatura ocidental, nesse caso é no volume sobre o romantismo, e ele vai chamar o Hawthorne de puritano antipuritano. Na sua obra concentrou como em um foco toda a herança psicológica do puritanismo e a profunda consciência do pecado recalcado, e a análise psicológica do romancista desvendou o segredo, preparando assim a libertação futura. É esse o papel histórico de Hawthorne e a interpretação usual da sua obra, a interpretação certa, mas incompleta. Os romances de Hawthorne conservam fielmente o aspecto da Nova Inglaterra na primeira metade do século XIX. As casas sombrias, as modestas igrejas e escolas, pobres árvores em uma paisagem desolada, e em cima de tudo isso, o olho vigilante de Deus e da igreja da predestinação. É o puritanismo, então, né? É um milagre como o artista Hawthorne sabia transfigurar esse ambiente em lembrança encantadora como de uma casa paterna de todos nós. Mas existiu ao poder de transfiguração de Hawthorne o ar em torno das casas e dentro dos quartos fechados. O puritanismo ao qual a Nova Inglaterra deve a honradez moral, a liberdade civil e a atmosfera irrespirável. Sempre há uma força sinistra, gótica, no fundo de seus romances. Hawthorne é evidentemente antipuritano. É um moralista, buscando casos de consciência, revelando motivos subconscientes, mas não acredita na libertação definitiva, é pessimista como os pastores de sua terra. A penitência é vitalícia como a de Hester Prynne em The Scarlet Letter. A vida inteira mal basta para espiar a presença dos maus instintos na alma. Um pouquinho mais para frente ele vai falar que, como Flaubert, que escreveu o Madame Bovary, é Hawthorne um romântico já além do romantismo. Pretendeu denunciar as sombras em seu redor e não conseguiu eliminá-las em si mesmo porque secretamente as amava. A arte, eis a sua utopia, mas ele a realizou. E é bem interessante mesmo ver toda essa relação do livro com a vida pessoal do Hawthorne, porque o Hawthorne, ele era descendente de um juiz que participou do julgamento real das bruxas de Salem, né? Salem, Massachusetts, que foi onde ele nasceu. O juiz chamava Hawthorne e ele colocou um W no seu nome justamente para fugir dessa herança maldita que ele considerava. E ele está sempre em conflito com essa sua ascendência. Ele também viveu sem o pai por muito tempo, então ele tem a mãe como uma figura central na vida dele. E é isso que ele faz também aqui na obra, né? Porque ele faz uma heroína
ele faz a grande heroína, né? A grande mulher da literatura americana. Isso também é bem interessante de pontuar, que tem a ver com a vida dele. E aí, por isso, toda essa temática do puritanismo e da perseguição às mulheres, que aí a gente vai ver com muito mais clareza aqui nas Bruxas de Salem, do Arthur Miller. É interessante porque o Miller vai publicar essa peça 100 anos depois do livro do Hawthorne e tratando aí sobre esse período histórico em Salem. Também é bem curioso, eu acho, como esse caso se torna famoso e permeia até o nosso imaginário já essa questão das bruxas de Salem, mesmo tendo ocorrido aí numa região tão pequena e no meio que num vilarejo mesmo, né? Não era uma coisa grandiosa e tão alastrada assim, mas existia e era muito tenebroso. E aqui nessa peça, que é muito bem escrita, muito rápida de ler, eu gostei bastante. Tem umas 100 páginas mais ou menos essa peça. E como ela é praticamente só de diálogos, ela vai muito rápido, né? Então a gente tem aqui como foco principal um casal, que é o John e a Elizabeth Proctor, que eles vivem aí nessa região, eles têm terras e tal. Uma vez, uma menina chamada Abigail foi trabalhar nessa casa. Acaba que ela e o John Proctor vão ter um relacionamento amoroso. A mulher dele vai descobrir, vai mandar essa menina embora, a Abby. E aí começa a acontecer umas coisas estranhas com essa menina. Essa menina começa a ter manifestações que as pessoas consideram demoníacas. Mas a gente vai percebendo que tudo isso ela tá fazendo para incriminar as pessoas e tudo isso vai se tornando uma histeria coletiva, especialmente perante essas meninas que vão começar a apresentar várias coisas, vários sintomas. Eu lembrei bastante de O Exorcista, porque O Exorcista ele tem essa pegada de ter uma explicação científica e uma explicação sobrenatural. Eu também já fiz uma resenha sobre esse livro no ano passado. É interessante ter isso, né? Que é uma coisa que pode não ter explicação, mas pode muito bem ter uma explicação no homem e na sua maldade, né? As Bruxas de Salem, que em inglês não tem nada a ver, é The Crossbow, enfim, foi escrito pelo Miller, que inclusive foi casado com a Marilyn Monroe, num contexto em que Hollywood sofria algum tipo de perseguição por conta da Guerra Fria, né? Nos Estados Unidos passava esse período da Guerra Fria, em que muitas pessoas eram acusadas pelo seu passado de esquerda, comunista e tal, e passavam até por condenações sem um processo legal. Então ele conseguiu fazer uma crítica ao seu período histórico, sem fazer aqui juízo de valor ao se estava certo ou não o que estava acontecendo na época, mas eu achei muito genial da parte dele fazer essa crítica, trazendo um contexto histórico lá do século XVII, XVIII, do seu país, né? Mas fazendo isso, passando pela crítica até porque o pessoal não deu muita bola, afinal era só um livro sobre as bruxas de Salem. Bom, é isso, eu queria trazer mais sobre a Letra Escarlate e trazer um pouquinho também sobre as bruxas de Salem. Não tenho como falar muito dessa obra teatral sem dar muito spoiler, mas tem um filme bem conhecido também, quem tiver interesse, enfim. Mas a leitura da peça é muito recomendada porque é super curtinha, super tranquila e bem gostosa de ler. Assim como do livro A Letra Escarlate. Não é tão gostoso de ler assim, porque a gente tá falando de uma obra gótica, né? Bem pesada, mas eu gostei demais. Eu achei um marco bem interessante da literatura americana e da literatura mundial. A gente vê uma perspectiva completamente diferente aqui de uma personagem feminina, e como Hawthorne criou essa personagem feminina. Então, é uma leitura que eu recomendo muitíssimo, sim. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem uma curtida, deixem comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.